Olá, meus amigos do canal. Mais um vídeo aqui para a gente falar um pouquinho sobre religião. O vídeo de hoje é um vídeo que eu gostaria de responder ao canal aqui Deus Existe, aqui do Osiel Santos, se eu não me engano. E ele fez um vídeo agora recente em que ele começa a falar de ateísmo e fazendo as suas críticas. E acho que o canal dele ele é mais voltado mesmo para ateísmo. Ele adora falar de ateus. O Henrique aí da Religião versus Realidade tá cansado de bater nele. Ele sempre foge aí do debate contra o Henrique, porque ele corre, ele sabe que o Henrique vai pegar ele na realidade, num local onde não tem como ele provar o que ele afirma, né? Ele já começa aqui de uma falsa premissa no nome do canal dele, que é Deus Existe. Canal Deus Existe. É uma grande falsa premissa. Ele não provou que deuses existem. Ele não provou que o Deus que existe é o Deus que ele segue, que é o Deus Javé, o Deus Jeová, o Deus da Bíblia. E ele também não conseguiu provar ainda que esse Deus ele merece ser seguido. Então, olha só aí. Primeiro ele tem que provar que deuses existem. Depois tem que provar que o Deus que existe é o dele. E terceiro tem que provar que esse Deus que existe, já que é o dele, ele merece ser seguido. Então são um processo. E ele já parte aqui de uma falsa premissa que Deus existe. O vídeo dele é intitulado Ateísmo Guerreando entre si mesmo. E agora? Esse vídeo dele aqui já tem 53 visualizações e foi lançado aí mais ou menos, foi lançado ontem mais ou menos aí à noite. Então a gente vai aqui analisar o vídeo dele e aos pouquinhos a gente vai vendo o que ele tem a falar. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Deus Existe. Eu sou Osiel Soares. Compartilhe esta obra com o maior número. Então aqui o nome dele não é Osiel Santos, e sim Soares. Mas não faz diferença aqui porque a gente quer, que a gente pretende fazer. Que você puder. Se é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo quanto ocorre aqui no nosso canal. Se você gosta do tema ateísmo, cristianismo, este é o canal. Para início, queremos ler um versículo bastante conhecido que está em Mateus, capítulo de número 12 e o versículo de número 25, que diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo fica deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsiste. Aqui você vê que ele já começa a citar a Bíblia, fazendo aqui uma falácia circular, para tentar corroborar a própria Bíblia. É uma grande falácia circular, mas aí aqui ele não tem como provar que esse Deus, que esse Jesus existiu, não tem evidências que um Jesus histórico existiu, mínimas, acho que não tem evidência nenhuma disso, e que um Jesus divino, esse daí é que não tem mesmo nada. É impossível você provar que existiu um homem chamado Jesus e que ele morreu e que ele ressuscitou. Você percebe que são uma grande fantasia da mente do cristão. Eles acreditam na Bíblia como se fosse a verdade absoluta, sendo que a gente não vê prova alguma disso. Mas bora ver onde ele quer chegar com esse texto. Não subsistirá. Eu quero iniciar esse vídeo trazendo pensamento cristão acerca da Escritura Sagrada, mas que leva a toda característica do ateísmo. Deu uma travada aqui, mas vamos de novo aqui que daí dá certo. Por quê? Porque, amigo, a gente tem aqui alguns vídeos, eu pelo menos tenho algum vídeo aqui, aonde eu classifico o ateísmo militante de hoje, do ano 2021, um início ou um começo de uma nova religião.
Ô amigo Oziel, o ateísmo não tem nada com religião. O ateísmo ele não tem dogmas, ele não tem livros, ele não tem doutrinas. Então ele não tem nem sequer uma filosofia. Ateísmo não tem nada a ver com religião. O ateísmo é apenas a constatação da realidade, a constatação de que deuses nenhum existem. Então você querer colocar o ateísmo, né, no mesmo nível da sua religião é para tentar colocar isso no mesmo nível e não faz o menor sentido. Ateísmo não tem nada a ver com religião. Ateísmo é apenas a constatação da realidade. A gente constata que não tem deuses nenhum, porque esses deuses eles são inertes, esses deuses eles não aparecem. Na vida prática você não consegue corroborar que existe algum Deus. Você tem algo que consiga mostrar para a gente que existe Deus? Não tem. Então não existe nada de religião em ateísmo. Não coloque isso para nivelar por baixo o nosso debate. Não existe nenhum tipo de religião, não existe doutrinas, a gente não tem líderes, a gente não segue ninguém. Pelo menos, eu não me considero líder de ninguém. Eu tenho meus inscritos aqui e nenhum deles me consideram líder de nada. A gente não é líder de nada. Porque o que a gente está aqui é mostrando a nossa visão e os nossos questionamentos com argumentos. Por que a gente não acredita nessa ideia de divindades? E eu não me considero líder de ninguém. Então a gente não é uma religião. Não venha com isso. O ateísmo é apenas a constatação da realidade. Por quê? Calma, eu vou te explicar. Por quê? Porque o que está acontecendo no mundo ateísta hoje, este livro que eles perseguem, este livro que eles maltratam, que eles defamam. Não perseguimos livros nenhum. Nós estamos aqui mostrando as incoerências. Pode ser qualquer. Como que você pode pegar um livro cheio de fantasias, onde cobras falam, jumentas falam, homens mortos ressuscitam, machados flutuam, dragões de 7 cabeças com 10 chifres, e você quer que a gente não faça nenhuma crítica? Você quer que a gente acredite que isso é algo real? Pô, lógico que a gente vai fazer críticas, porque a gente não vai acreditar nessas fantasias, porque isso é um conto de fadas para crianças crescidas. Então, por isso que a gente faz as nossas críticas, mas que a gente persegue, não. Por que a gente rebate? Porque vocês afirmam que isso é verdade. Por a gente estar usando o nosso senso racional, o nosso senso crítico, para mostrar para as pessoas que não faz o menor sentido acreditar, né, nessas fantasias que está escrita na Bíblia. Os sobrenaturais da Bíblia é uma vergonha. Qual a diferença dos sobrenaturais da Bíblia de um conto de fada, do Chapeuzinho Vermelho, que tem animais falantes? Qual a diferença da Bíblia para o livro do Harry Potter, onde a gente vê pessoas voando? Ambas são ficções criadas pela mente humana, cara. Por isso que a gente está aqui rebatendo. Então a gente não está perseguindo livro nenhum. E a gente faz isso porque a gente vive em uma sociedade onde a maioria é cristã, onde isso é mostrado, onde isso é passado de geração em geração naquela doutrinação infantil, onde as crianças desde cedo já são doutrinadas a acreditar em fantasias. Você consegue mostrar que isso é realidade? Você consegue pegar um animal e fazer ele falar? Você consegue fazer isso? Claro que não, isso só é possível na Bíblia, porque livros eles aceitam tudo. O papel aceita qualquer mentira, qualquer baboseira. Que eles maldizem sem fazer o exame aprofundado das Escrituras. Como não fazemos exame, todos nós, as pessoas que mais leem esse livro são os ateus. Os ateus conhecem muito melhor esse livro do que os próprios religiosos. Eu vou fazer vídeos mais para frente em que eu vou questionar pessoas na rua também. Eu já fiz um aqui no canal, mas eu já tenho um aqui na pauta. E eu vou ver se as pessoas conhecem a Bíblia. Eu vou fazer isso na prática. Aí você vai ver que a grande maioria não entende nada de Bíblia. Eles não leem, eles só acreditam no que o pastor e no que o padre fala. Aí vem você dizer que o ateu ele não examina a Bíblia. Ele nos afirma, ele nos confirma o que este conteúdo deste vídeo está falando. Ora, será que vocês não prestam atenção no que está escrito dentro
deste livro, será que vocês não conseguem ver que o cumprimento dele está acontecendo hoje? Não tem nada se cumprindo nessa Bíblia, cara. Qual foi a profecia que se cumpriu aqui? Primeiro você vai ter que provar que essas profecias foram feitas antes do ocorrido. Você consegue fazer isso? É muito fácil, eu posso pegar qualquer coisa, escrever aqui hoje, falando sobre 11 de setembro, e dizer na data lá que eu estou escrevendo isso em 1989. Aí daqui anos e anos as pessoas vão encontrar esse meu livro e vão dizer, ó, Ismael acertou uma profecia aqui, ó, em 1989 ele falou sobre os atentados de 11 de setembro. Isso é uma profecia? Claro que não, eu só estou descrevendo o que eu já vivi. Porém, eu coloco que eu estava no ano anterior. Então não existe profecia nenhuma, cara. Não adianta, você vai ter que provar que isso foi, que essas profecias foram feitas antes do ocorrido. Vocês conseguem provar isso? Claro que não, até hoje ninguém conseguiu, cara. Falar que as profecias vão se cumprir porque vão ter guerras, vão ter terremotos, vão ter rumores de guerra. Isso sempre ocorreu na humanidade. Qual foi o período que não teve isso? Sempre catástrofes climáticas sempre ocorreu no nosso planeta. Então não tem nada de profecia, cara. Esse livro aí é apenas uma criação da mente humana. Ano 2021? Sabe o que é que está acontecendo, amigo? Vocês sabem o que é que está acontecendo no mundo ateísta, pelo menos aqui dentro da internet? Estão se dividindo. Ninguém está se dividindo coisa nenhuma, cara. O ateísmo ele continua sempre junto. Eu não vejo ninguém se dividindo e dizer que o ateísmo, dentro do ateísmo, eles têm algum questionamento. Ambos têm a mesma conclusão, que deuses não existem. Todos os canais ateístas têm essa base, que deuses não existem, porque não tem evidências que corroborem isso. Então, quais são as evidências que tem que um judeu ele ressuscitou e voou aos céus como helicóptero? Apenas a sua Bíblia, só está escrito lá, e mais lugar nenhum. Então, essa sua Bíblia ela não é algo que seja confiável. Não vamos acreditar nisso, cara. Não tem esse negócio de dizer que estamos se dividindo. Se dividindo é a palavra aplicada a este grande movimento século XXI que estamos vivendo. Agora veja só, de um lado nós temos o ateísmo militante e do outro lado nós temos o ateísmo menos militante. A única coisa que eles têm em comum é a negação de divindades a Deus. E tá certo. O ateísmo é só isso. O ateísmo, já falei, o ateísmo ele não propõe, ele não traz para você um sentido de vida, ele não traz para você uma filosofia. O ateísmo é apenas a constatação da realidade. Você está vendo o óbvio. São coisas que vocês afirmam que não tem sentido algum você acreditar em divindades, porque a gente vê que na prática esses deuses eles não existem. E se existe dois ateus que estão aí tendo diferenças sobre determinados assuntos, não tem nada a ver com ateísmo. Ali, as diferenças desses dois, que são dois canais grandes, a diferença deles lá é algo além do ateísmo, não tem nada a ver com ateísmo ali, porque eu não vejo nenhum dos dois questionando a respeito do ateísmo um do outro, cara. Não tem. E diferença sempre vai ter, principalmente nas relações humanas. E você não fala que a sua religião, essa sim é super divididas. Quantas milhões de vertentes não tem o seu cristianismo? Se você pegar, você vai ver igreja católica ortodoxa, protestante. Aí você vai ver que nesse nível de protestante tem milhões e milhões de vertentes, cara. Então, a única coisa que eles concordam lá é o que então? É só em Cristo. Muitos deles até têm várias divergências aí a respeito aí dos ensinamentos. Uns não trabalham no sábado, o outro não aceita transfusão de sangue. E sabe qual é o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que cada um deles só se acha a verdade, só apenas o seu segmento religioso está com a verdade. Então, se você quer falar sobre divisão, comece a falar sobre a sua religião primeiro.
Fale dessa divisão. Isso aí você não fala, né? Você quer falar do ateísmo, porque tem dois canais grandes que estão aí numa treta. E eu digo mais para vocês, esses canais, eles estão lá nessas divergências, não quer dizer que os inscritos concordem com eles. Eu sou um cara muito ético, eu consigo assistir os dois canais e tirar algo proveitoso para mim sem precisar estar xingando um ou o outro. Sabe? Você tem que ter esse discernimento, isso vem com a sua maturidade. Não tem nada a ver. Agora, a sua religião, sim. A sua religião é dividida. A sua religião já matou pessoas por causa dessa divisão. São inquisições protestantes, inquisição católica, vários assassinatos em nome do seu Deus que fica lá de braços cruzados e não faz nada para impedir. Aí você quer vir aqui para ficar falando sobre dois canais aí que estão com atritos, que eu não tenho nada a ver com isso, foda-se se eles têm diferença lá, eu quero lá saber disso. O meu ponto de vista é que nós estamos aqui divulgando o ateísmo justamente porque a gente vive em um país onde a gente é bombardeado toda hora, em todo instante, com a sua religião. A religião de você, sim, é militante. A religião de vocês, sim, é militante. Você, por acaso, você já foi acordado aos domingos com ateus batendo na sua porta para falar sobre Richard Dawkins, para falar sobre ateísmo, para falar sobre livros de Daniel Dennett e por aí vai? Você já foi isso? Já aconteceu isso com você? Você já viu canais aí de TV com horários pagos onde ateus falam de ateísmo? Eu nunca vi, cara. Nunca vi isso. Pelo menos no nosso país isso não pode, isso não ocorre. Você já pegou uma condução, um ônibus lotado e entrou um ateu lá pregando ateísmo? Você já foi em praças públicas e lá tem uns malucos lá com coibes, com som super alto, falando só maluquices e ameaçando as pessoas, falando de ateísmo? Eu nunca vi isso. E você quer falar sobre ateísmo militante. Ateísmo militante, a gente está aqui na internet, nos nossos canais pessoais, falando sobre a nossa visão e por que a gente não acredita no seu Deus e por que não faz sentido acreditar nesse Deus cristão que tem essas características super controversas, super contraditórias, você acreditar em Cristo. Isso você não fala, né, meu amigo? Você quer pegar o ateísmo e fazer críticas dizendo que nós somos militantes, um a mais, um a menos, e que nós estamos divididos. Estamos divididos coisa nenhuma, cara. O nosso central é não acreditar em divindades. E ambos os canais fazem isso. Ambos os canais têm um excelente trabalho quando o quesito é questionar deuses. Pode ter um ou outro assunto aí que a gente não vai concordar. Claro que ninguém é obrigado a concordar com todo mundo. Agora, a sua religião, sim, essa sim é dividida. E dividida a tal extremo que pessoas morrem por isso. É a única coisa que eles têm em comum. Mas vamos lá e venha cá. Se este movimento, ele verdadeiramente tem base, se essa toda construção filosófica, intelectual, se ela tem base, por que será que já está acontecendo a separação dos ateus? Eu pergunto também a mesma coisa para você. Se sua religião tem base, por que está havendo separação dos cristãos? Por que então? Já que tem base, é um Deus único, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Jesus, vocês não deviam ter uma única separação, vocês não deviam ter uma única vertente diferente, porque é um Deus divino que está mostrando isso para vocês. Então, por que será que alguns pensamentos e movimentos, eles estão se dividindo? Amigo, eu tenho uma coisa... Não está dividindo nada, cara. Eu já falei para você que ali são pensamentos fora ateísmo. O ateísmo ali não está em foco. A discussão lá não é porque quem é mais ou menos ateu, cara. Não tem nada a ver ateísmo lá. Você pode pegar os dois lá e tira o contexto de ser um canal ateísta, que você vai ver que aquelas discussões lá são entre pensamentos divergentes entre os dois. Não tem nada a ver. E outra coisa, os dois, cara, eles não representam todo o ateísmo. Quem foi que elegeu o canal A como representante do ateísmo? Quem foi que elegeu o canal B como representante do ateísmo?
As pessoas estão lá seguindo os canais, estão vendo quando os vídeos falam de ateísmo, e as pessoas são maduras o suficiente para saber o que pegar de bom daqueles canais e o que deixar de lado, que as pessoas elas não são crianças, as pessoas, o grande público ateísta é um público adulto. É um público adulto, é um público que já tem raciocínio. Tanto é que conseguiu sair dessa lavagem cerebral que vocês e as suas religiões fazem, cara. Coisa para te dizer. Sabe por que a igreja ortodoxa ela se desligou da igreja romana? Por conta de pensamentos, por conta de liturgias, por conta de pensamentos e liturgias. Aí vem você hoje me diz. Isso não devia ocorrer, não, meu amigo. Não é Deus, não é um Deus único, não é o Espírito Santo que cuida disso. Por que Deus não aparece para todos os pastores, todas as pessoas que estão com pensamentos diferentes e mostra qual é o pensamento correto? É diferente, o ateísmo a gente não tem uma divindade para mostrar o que é correto, o que não é. Entende? Agora a sua religião tem divisões. E Deus permite isso. Olha só, um Deus que sabe de tudo, ele sabia que essa palavra que ele ia deixar, que é essa Bíblia aí, é cheio de contradições. O mesmo texto tem várias interpretações diferentes, dependendo do pastor que você for perguntar. E mesmo assim, esse Deus permitiu que essa Bíblia fosse feita exatamente do jeito que é. E cadê esse Deus para evitar isso? Querer me convencer que o ateísmo no ano de 2021 não é uma religião. É uma religião e ainda vou me arriscar a dizer mais. Ela é uma religião e é uma religião fraca, porque ela não tem ideais. E o ateísmo ele pretende religar as pessoas a que divindade? Tem algum ateu tentando ligar as pessoas a uma divindade? Então você vê que não tem nada de religião em ateísmo, cara. O ateísmo é só a constatação do óbvio. É só a gente questionar as coisas que são ditas pra gente e a gente vê que não faz sentido nenhum você acreditar naquilo porque não tem corroborações, aquilo não tem prova, não tem evidências. Eu vou muito acreditar no que a Bíblia fala, que existiu uma jumenta falante, uma cobra falante, cara. Isso não faz o menor sentido. O ateísmo, a gente não tem representantes, como eu já falei. Qual são o representante ateísta aí que foi elegido por quem? Existe uma eleição para a gente escolher os nossos representantes, quem tem a palavra final? Cara, deixa de bobagem, cara. Você tentar colocar ateísmo e religião na mesma frase, nem faz sentido, cara. Você está tentando rebaixar o debate para o seu mesmo nível, que é o nível da religião, o cristianismo, que é algo totalmente irracional, cara. Totalmente sem sentido algum você ficar acreditando em divindade, sendo que você não tem evidência nenhuma disso. A única evidência que você tem que Deus existe é esse livro aí que você tá na sua mão. Fora, se não existisse esse livro, como é que você ia saber sobre Jesus? Como é que você ia saber sobre Deus? Ele ia aparecer para falar para você? Então você percebe que não tem nada de religião em ateísmo, cara. Não adianta você ficar repetindo isso várias vezes. Ela não tem construtividade filosófica, acadêmica ou intelectual. Não tem. Porque o ateísmo nem se propõe, cara, a fazer isso. Eu não vejo o ateísmo te dando um propósito de vida. O ateísmo é só a constatação da realidade. Já falei aqui várias vezes. Então, cara, é bobagem sua você achar que porque o ateísmo não tem um propósito na sua vida, não tem uma filosofia ali atrás, é algo que não pode ser seguido. A gente é ateu porque a gente não vê evidências. Simples. A única base de apoio para o combate ao cristianismo é apenas o quê? A negação de Deus. Nós não estamos negando Deus algum. Eu não estou negando Cristo, não estou negando Vishnu. Eu prefiro ter uma mentalidade racional, analisar o que é me dito e ver que aquilo não faz sentido. Então, para mim, essas religiões que foram criações da mente humana, não faz sentido nenhum ser seguida. Porque você não tem evidências que corroborem, como eu já falei. Não adianta.
Não adianta você falar para mim que deuses existem se você não consegue provar a sua afirmação. Eu posso falar para você que o ET Bilu existe. Eu posso falar para você que a fada do dente existe. Eu vou conseguir provar isso? Não vou, cara. Então, cara, é tão bobo esse seu discurso, cara. É tão infantil. Nós somos taxados como mentirosos, loucos, falsos, fascista. Por quê? Porque eles pedem fisicamente a comprovação de Deus. Olha, pasme vocês. Vocês sabem o que foi que eu escutei da boca de um ateu? Ele disse: quer destruir o ateísmo? Se você quiser destruir o ateísmo, é só você andar por cima das águas. Irmão, rapaz, Aqui a gente vai ver ele tentando fazer várias ginásticas mentais para fugir da pergunta lá que ele disse que o ateu fez. Cara, mas engraçado, né? Qual o problema da gente exigir uma prova desse Deus? Afinal, esse Deus ele não está em todo local? Ele não é onipresente? Ele não é onipotente? Por que ele não aparece mesmo e se apresenta para todo mundo? Por que ele precisa de você, ô Oziel, para defendê-lo, a sua ideia? Por que ele precisa de um canal chamado Deus Existe no YouTube para provar a existência dele? Ele não pode ser auto-evidente? Ele não está em todo local? Por que a gente não consegue evidenciar esse Deus, cara? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, pois prova aí que esse Deus existe. O seu Jesus falou que aquele que crê nele faria suas obras e maiores farão. Quais foram as obras de Jesus, cara? Jesus ressuscitou mortos. Ele andava sobre água. Por que você não faz algo parecido? Faça algo sobrenatural, algo que nenhuma pessoa consiga reproduzir usando o nome de Deus, que pelo menos a gente vai ver uma evidência que poderia mostrar que esse Deus existe, cara. Então quando a gente pede uma prova, é porque a gente está cansado de ficar acreditando em coisas que a gente não tem evidências. Um dia a gente já acreditou em todas essas baboseiras aí que você defende, cara. Mas hoje isso não rola mais com a gente. Você consegue provar que mortos ressuscitam? Até hoje, cara, na biologia não teve um único caso de um morto com 3 dias de morto que ressuscitou, cara. Só acontece isso no seu livro. No livro qualquer coisa é possível, agora a gente mostra para a realidade, aí você vai ficar com essas suas ginásticas mentais aí para tentar fugir da resposta. Você não crê em Deus? Se você crê em Jesus, você já é apto, Deus já lhe deu autoridade para fazer todos esses milagres aqui que está descritos na Bíblia. Curar os enfermos, ressuscitar os mortos, curar leprosos. Você consegue fazer isso? Você consegue, cara, usando o nome de Deus, uma oração, restaurar um membro de um amputado, cara. Então você vê que essa sua narrativa, cara, é muito fantasiosa, cara. Não adianta, cara. Não adianta. A realidade, ela massacra tudo quanto é Deus. A realidade massacra qualquer tipo de religião. As pessoas tão intelectual, entre aspas, vim pedir um pedido desse. O que acontece, nós cremos. Mas... Pronto, exatamente, vocês creem. Vocês não sabem, vocês têm que usar fé. Entenda que fé é diferente de saber. Eu não preciso ter fé para saber que a gravidade existe. Eu sei que a gravidade existe. Eu sei que se eu soltar esse celular aqui no chão, ele vai cair, porque existe a gravidade. Agora, eu sei que existe Deus? Não sei. Aí vocês têm que usar fé. Aí a fé, qualquer coisa baseada em fé pode ser possível. Claro, assim, na sua mente. Eu posso justamente acreditar em qualquer coisa baseada em fé. Eu posso dizer para você que Zeus, o rei grego, o deus grego lá da Grécia, ele existe porque eu estou usando fé. E aí? Você consegue ter alguma base que esse Deus existe sem usar fé? Duvido, cara, você não tem. Você vai ter que usar fé, você vai ter que usar experiências anedóticas. Ah, ele apareceu para mim num sonho. Ah, ele me curou disso. Mas na prática a gente vai analisar, nada disso se sustenta, cara. Não adianta, cara. Mas só que antes de chegar a isso, esse é o extremo, antes de chegar a isso, vamos lá, fazer uma hipótese. Assim que Jesus teve o encontro
com os discípulos. Presta atenção, estava no mar. A Bíblia diz que ia passando Jesus e viu Pedro e André, que lançavam a rede ao mar. Já tinha água. Para eles dois seguir Jesus, foi preciso Jesus andar, foi? Por cima das águas? Foi? Porque se foi, alguém me diga aí. Aí mais na frente, a Bíblia diz que no mesmo mar, Jesus vai andando. Jesus se encontra agora com quem? Com Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Teve algo sobrenatural? Não. Ele pode não ter feito algo sobrenatural ali. Mas e os outros sobrenaturais que ele fez? E o vinho que ele transformou lá, a água em vinho? Isso não é um sobrenatural? E por que ele fazia sobrenaturais lá e não faz mais agora? Por que os milagres que aconteciam na Bíblia não podem ocorrer aqui na realidade? É uma grande ginástica mental, cara, é uma grande baboseira. Esses seus vídeos aí é uma vergonha, você tentar falar de ateísmo e tentar falar que Deus existe sem ter uma mínima evidência disso. É só sua fé, cara. A sua fé não vale nada. Você tem que ter evidências. Só fé, ela pode justificar qualquer tipo de crença ridícula, que é essa daí. Acreditar que um homem morreu e ressuscitou, um homem que nasceu de uma virgem, morreu e ressuscitou e saiu voando lá como um helicóptero pro céu. E além dele, no mesmo dia, vários justos ressuscitaram lá do cemitério de Jerusalém, ali fazendo ali um Resident Evil lá, um Walking Dead lá de zumbis. Isso é possível, cara. Isso é possível aonde? Você já viu isso na sua realidade aonde? Não me venha, cara, com isso não. É uma grande ginástica mental para tentar defender esse Deus. Na prática, Deus nenhum ele aparece. Por que é que ele não aparece? Porque é inexistente. A realidade ela massacra qualquer ideia de deuses. Não, meu filho, não teve não. O que acontece é que vocês querem uma construtividade diferenciada. Vocês forçam a barra, vocês apelam. Nós forçamos barra? Quem força a barra é vocês, cara, que fica dizendo que se você crer, você vai ser curado. Cria vergonha na sua cara, rapaz. Vai crescer, vai ser homem. Vocês que apelam em todo momento, enganando as pessoas, dizendo que se acreditar no seu Deus imaginário, você vai ser curado de um câncer. Uma grande mentira. Quantas pessoas não já morreram aí por causa de acreditar nessa palavra aqui, achando que isso é realidade? Deixam de seguir um tratamento médico, dizendo que Deus vai curar. Quantas pessoas não já morreram com isso? Isso é que é apelar, cara. Agora a gente está aqui mostrando a realidade e mostrando as grandes baboseiras que vocês afirmam. Vocês afirmam algo sobrenatural e não querem provar nada, e o errado é a gente de questionar? Cria vergonha na sua cara, rapaz. Vai crescer. Ninguém é bobo não, mano. Você pode enganar essas suas palavras aí, pode enganar o pessoal que é alienado, que está dentro da sua religião. Pessoas racionais, eles não caem nessas suas baboseiras não, cara. Outra vez eu vou repetir. O Brasil não é o lugar para ateísmo tentar refutar esta nação. O seu cristianismo já está refutado, cara. Essa ideia que Deus existe ou não existe, essa discussão já acabou faz anos. Essa discussão de que Deus existe, isso nem está mais na pauta. A discussão agora é só mostrar para as pessoas que não existe essa ideia de divindades, cara. Não existe. E a gente está aqui falando justamente para rebater essas suas mentiradas aqui que você faz nesse vídeo. Afirmando que algo é real, que algo existe, apenas porque você está lendo em um livro antigo, um livro cheio de contradições, um livro cheio de maldades, um livro onde tem apologia ao racismo, onde a escravidão era algo que se Deus tanto aceitava como ordenava. Ele dava orientações de como um dono deveria pegar seu escravo e castigá-lo, esse escravo. E você devia ser o primeiro a se questionar e achar isso imoral. Mas está aqui você defendendo esse Deus, porque esse Deus ele é um inerte, ele é um grande de um fracassado, que ele precisa de pessoas virem no YouTube criar canais para defender ele. Ele é incapaz de se defender. Tem milhares de canais ateístas aí falando a mesma coisa, até hoje ele nunca apareceu para ninguém para se defender. É um grande de um fracassado. E a gente está aqui nos nossos canais justamente para mostrar isso.
Não adianta você falar que a nossa nação é maior, tem maiores cristãos sim, mas o nosso trabalho não é a curto prazo, o nosso trabalho, isso vai ter resultados a longos prazos. E já está tendo resultado, né? Tanto é que está aparecendo aqui pessoas defendendo e se chateando com o ateísmo. Se o ateísmo ele fosse inofensivo, fosse algo que não tem sentido, não precisaria você abrir câmera e fazer vídeos para criticar o ateísmo, cara. Agora, a longo prazo, eu tenho certeza, cara, que esse nosso trabalho que a gente está começando hoje, ele vai ter vários frutos na frente. Pessoas, a nova geração que forem nascendo, que forem vendo nossos vídeos, a princípio eles vão se chocar, vão achar que a gente é um grande mentiroso, que a gente é um endemoniado. Mas aí quando eles forem questionar e forem ler na Bíblia e ver o que a gente está falando realmente faz sentido e que realmente é aquilo, eles obrigatoriamente eles vão ter que sair. Eu já fui desse jeito, eu já fui um cristão que quando eu vi um ateu eu tinha esses mesmos pensamentos malucos seu aqui. E hoje está aqui eu, ó, com um pensamento totalmente diferente. A nação, ela foi criada com uma liturgia, com um pensamento filosófico, com um pensamento acadêmico. Não é porque a nação teve origem lá cristão que isso quer dizer que é a realidade, cara. Isso aqui é uma falácia sua. Falácia aí o apelo à multidão. Logo porque a sociedade foi, principalmente o Brasil, foi colonizado aqui por portugueses que eram cristãos, logo isso é verdade? Você já pensou que se, ao invés de um português, quem tivesse descoberto o Brasil aqui fosse alguém da Índia lá, um hinduísta? Hoje você estaria fazendo vídeo defendendo Vishnu, defendendo Krishna, defendendo Shiva, defendendo Ganesha, cara. Põe na sua cabeça, cara. Você diz, só o seu Deus é verdade, por que os outros deuses são mentira então? Então não adianta você apelar por apelo à multidão. Com uma construtividade histórica, ela não vai ser refutada por Já foi refutado, cara. Não tem mais nada que vocês possam fazer para mudar esse fato. A sua ideia, a sua religião, ela já começa a ser refutada do início. São religiões, primeiro, a mais recente comparada com as outras, cheio de plágios, não tem nada original na sua religião. Então, só em você ver aquilo ali, você está vendo que aquilo é uma cópia da cópia da cópia. Não tem nada de original nisso. Não tem nada de original. Já está refutado, cara. Seu Jesus, que é o que você prega tanto, não tem evidências que Jesus, um homem, existiu, cara. Não tem. E que Jesus era divino, esse ainda é pior ainda, cara. Não adianta, cara. Se você realmente quer provar que seu Deus está certo, ele vai ter que se apresentar para as pessoas. Não adianta você fazer seus videozinhos aqui para tentar criticar o ateísmo se você não tiver uma prova. Teu nenhum. Sabe o que é bom se fazer? Ou se converte novamente para o cristianismo, ou está perdendo seu tempo. Ninguém vai se converter para as mentiras, cara. Tá maluco, é? Você acha que uma mente que se expande, ela nunca mais ela retrocede. Nunca mais você vai ver um ateu ele voltar para o cristianismo, cara, porque cristianismo já está batido, é uma grande mentirada, é uma grande contos de fada para adultos crescidos. São adultos que não gostam da realidade que tem, então eles inventam uma mentira, eles inventam uma mentira confortável para poder aguentar a realidade. Mas isso não vai ocorrer, porque a grande maioria tem a mente aberta, a maioria tem a mente racional. Eles nunca vão deixar de ter a sua mente racional para fechar sua mente e acreditar em contos de fadas para adultos. Sabe por quê? Porque vocês podem até dizer que estão ganhando almas, mas as igrejas... Nenhum ateu vai dizer que está ganhando alma, cara, tá maluco, ateu nenhum vai acreditar que alma é algo real, porra, porque alma, principalmente se for no conceito aí do cristão, é algo criado por um Deus. Se a gente é ateu, a gente não vai acreditar em Deus, em demônio, em nada que foi criado por ele, cara. Então não faz o menor sentido você falar isso, mano. Já estão assim, ó, de pessoas ainda. Vocês podem até estar dizendo que estão ganhando as almas, que estão conseguindo refutar as pessoas. Que, diga-se de passagem, é até uma falta de sabedoria de vocês e é também uma covardia o que vocês fazem. Por quê? Porque pega a... Covardia é o que vocês fazem com as crianças, cara.
Criança já sai daí da vida acreditando nesse seu Deus imaginário, sendo que você nunca mostrou para elas que isso existe. Crianças ficam acreditando que Arca de Noé é algo real, é algo que aconteceu. Crianças ficam acreditando em um zumbi judeu aí que morreu e ressuscitou. Isso é uma covardia que vocês fazem. Covardia é você usar o medo e a ignorância das pessoas para enriquecer usando dízimo, aproveitando as ofertas. Isso é uma covardia. E isso sim você deveria analisar. Agora, você pegar uma simples criança e doutrinar ela nessa grande mentira, dizendo que existe deuses, que existe demônios, que Deus vai castigar se você não acreditar nele, isso é uma covardia. O que a gente faz é mostrar a realidade, a gente faz é analisar raciocinologicamente a questão que é dada pra gente, cara. Não adianta, cara. A sua religião é um grande fracasso. Precisa ter pessoas para defender isso. A pessoa que era prostituta, a pessoa que era homossexual, a pessoa... Ninguém era homossexual, você nasce homossexual, cara. Não é algo que você se torne e depois deixa de se tornar. Vai estudar um pouquinho a respeito disso, tá? É uma grande ignorância da sua parte falar isso. Que era assaltante, pessoa que era bebarrão. Ele é introduzido dentro do seio da igreja. A igreja cuida dele pela palavra, pela teologia, pela liturgia. Esta pessoa agora, ele não comete mais aquilo que cometia. Aí aparece os benditos ateus militantes, tentando dizer que aquele caminho que ele está seguindo está errado. Aqui é um grande espantalho da sua parte, né? Você está criando argumentos que nenhum ateu falou para depois bater nesses argumentos e se sair como a pessoa correta. Qual o ateu que vai falar que se você seguir um caminho ético, isso é ruim? O que a gente mostra que é mentira é a religião. Agora, a religião tem um lado positivo que eu vou falar aqui para você. Tem algo bom para a religião, que doutrinar, né? Doutrinar não, a melhor palavra seria que é controlar, melhor palavra é isso, controlar pessoas que não têm capacidade de ter um autocontrole, pessoas que sem a religião estaria matando as pessoas, estaria fazendo coisas ruins. Então, para essas pessoas, eu até aconselho que fique na religião, porque você não tem consciência, você não tem controle dos seus atos para ser uma pessoa sem religião. Mas se você não precisa de ter um Deus para te ameaçar, um Deus para te observar, para ser uma pessoa correta, você não tem nada que está em religião, cara. Não adianta você fazer críticas desse nível, dizendo que a gente fala isso, que nenhum ateu fala isso, cara. Aqui é uma grande falácia sua. Mais uma, né? Você é um festival de falácias. Dizer que aquele caminho antigo dele era o certo. Aí veja, o cara tá na igreja, o cara já não tira mais brincadeira no bairro. O cara agora é um cara respeitado, respeitador. Aí o ateísmo, ele entra para tentar confundir a mente deste homem regenerado, transformado, dizendo que Deus não existe. Vai conseguir não, meu. Nem pode tentar, vai conseguir não. Brasil é de Jesus. Oh, aleluia. O Brasil é de Deus. Pessoal, Deus aqui já é o final das besteiras que esse Osiel fala. É um infantilzão, um crianção, cara. Isso aqui é a mentalidade de um crianção. É um homem adulto que não quer crescer. É um homem adulto que ainda quer acreditar no papai do céu, um papai que vai observá-lo. Então aqui você vê que é um vídeo repleto de falácias a todo momento. Ele não consegue evidenciar que esse Deus dele existe. Ele começa a tentar fazer críticas ao ateísmo, tentando colocar o ateísmo no mesmo nível da religião dele. E fala sobre separação, sendo que o quesito, algo que que tem mais separações, que tem mais divergência, é a própria religião dele, é o próprio cristianismo. E depois ele quer falar que ateu critica pessoas porque a gente está iludindo as pessoas, estamos dando falsas ideias. E, cara, não faz o menor... Quem está fazendo tudo isso é ele, é a religião dele. Então, o seu Osiel, vá crescer... Deixa de ser tão infantil, deixa de ter... Seus argumentos são ridículos, posso nem chamar de argumentos, são um grande bostejamento.
E que nós ateus estamos aqui para um mundo melhor, a gente está aqui para mostrar um mundo mais racional. Então, galera, esse aqui foi o nosso vídeo aqui reagindo aqui às baboseiras aqui do Oziel, umas grandes baboseiras, umas besteiradas enormes. Espero que você tenha gostado do vídeo aí, deixa o like, compartilhe, se não for inscrito se inscreva e até mais, galera.